acostumar. Se você fazia e parou, você tem que reaprender para voltar a fazer. Por quê? Porque o jejum deve ser uma prática de todo filho transformado pelo poder de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele estava a se preparar para encarar algumas batalhas, alguns desafios. Ele estava a se preparar para a morte, e uma das coisas que ele faz é tirar um tempo intenso de jejum. Existem coisas nas nossas vidas que só podem acontecer depois de separarmos um bom tempo para jejuar e compreender profundamente a voz de Deus. Veja bem, lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 21 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 28 a 29. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Ou seja, os discípulos foram para uma missão, tentaram expulsar os demônios, tentaram fazer a mesma coisa que Jesus fazia e não estava a funcionar. Então eles voltaram para questionar a Cristo e disseram assim: Senhor, mas não deu muito certo, não sei o que aconteceu. E aí Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Aprenda a identificar. Tem coisas que você só ora, tem coisas que você intercede, tem coisas que você ora, intercede e jejua. Tem coisas que você só jejua, vou repetir. Tem coisas que você só precisa orar. Tem coisas que você precisa só interceder. Tem coisas que você precisa orar e interceder. Mas como assim, pastora Ruth? A oração é diferente da intercessão? Sim, toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Ok? Isso nós aprendemos na escola de oração, isso nós aprendemos na academia, na metodeia, etc, etc. Não quero entrar nisso agora, porque é um trabalho muito longo. Então volta, porque hoje estou a falar do jejum. Caso você queira fazer parte da escola de pregadoras, no próximo trimestre abrem novamente as matrículas e novas turmas, e você pode fazer parte e aprender ainda mais, se aprofundar ainda mais em tudo isso, em conceitos muito profundos sobre uma vida de oração, uma vida de intimidade, entrega, rendição a Deus e o poder através da oração, ok? Então, toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Tem coisas que você só ora e é suficiente, resolveu. Tem coisas que você precisa interceder. Tem coisas que você ora e intercede. Agora, tem coisas que você precisa orar, interceder, jejuar. Tem coisas que só jejum, só jejum, só jejum. O jejum é uma questão de obediência e disciplina. Quando você jejua, você está disposto, disponível e preparado para viver o sobrenatural. O que seria o sobrenatural? Além do natural. Tem coisas que você vive no natural. Uma oração, um momento de louvor e adoração, tranquilo, um momento seu de leitura da palavra. Tem coisas que você precisa interceder de uma maneira tão intensa, jejuar de uma maneira tão intensa, se privar de alimentos e de algumas coisas que te enfraquecem e te destroem de maneira interna e externa, para poder experimentar o sobrenatural. Os grandes homens e mulheres que podemos ver na Bíblia, eles oraram e jejuaram muito. Você quer conhecer um homem e uma mulher de unção, ele tem uma vida de oração. Você quer conhecer um homem, uma mulher que tem vida de oração, olhe para ele, ele tem unção. E o poder emana dessa pessoa. O jejum é uma questão de obediência, é uma questão de disciplina. E entenda uma coisa, abrir mão mais uma vez de alguns detalhes podem ser propósitos, mas não necessariamente podem ser jejum. Às vezes você vê uma pessoa falando: estou tirando chocolate. Mais uma vez repito, o chocolate se torna um jejum quando aquele chocolate está a te fazer mal, está a te tornar viciado ou viciada, quando aquela coisa está a te tornar uma pessoa dependente. Se eu não comer, eu passo mal. Se eu não fizer, eu passo. Aí sim, então você precisa se privar. Por quê? Para que a tua estrutura volte novamente à origem, de depender não das coisas, não das circunstâncias, mas simples e estritamente do próprio Deus.
Ok? Então, isso é extremamente importante, tá? Então, mais uma vez eu pergunto, qual foi o seu último jejum? Quando foi o seu último jejum? Por quem você jejuou? Ou pelo que você jejuou? Pelo que? Coisas. Às vezes somos levados a jejuar por situações. Por quê? Pessoas. Às vezes somos levados a jejuar por pessoas. Agora, anote aí, porque tem algumas questões que eu realmente quero colocar aqui. Eu espero que você guarde isso no teu coração. Quando nós nos consagramos, quando nós jejuamos, ok? Lembrando que estamos a falar sobre a eficácia do jejum. Quando nós jejuamos, primeiro nós voltamos à origem. Nós voltamos na posição de filhos obedientes, dispostos e disponíveis para ouvir a voz de Deus. Perdão, o jejum, ele me mostra o meu lugar. O jejum, ele me mostra a minha posição. O jejum, ele me lembra de Deus. Por quê? A própria ciência apresenta detalhes que acontecem no nosso corpo quando nós nos alimentamos, e também apresenta como o nosso corpo funciona quando nós nos privamos de alimento. Açúcar, por exemplo, é um detalhe muito interessante, mas existem pessoas que quando comem açúcar ficam muito mais animadas, ficam muito mais simpáticas, muito mais abertas, muito mais, né, emotivas, enfim. Por quê? Porque o açúcar em si, ele estimula alguns hormônios no nosso corpo. Agora, a abstinência ou a abstenção do açúcar, por exemplo, sim, tem uma outra reação também no nosso corpo. Para que você entenda, quando nós comemos, nós estimulamos o nosso corpo. Quando nós não comemos, nós também, na verdade, o estimulamos de uma outra forma. Só para você ter o provocamos. E o nosso corpo é interessante que ele responde ou corresponde ao tipo de estímulo que nós damos a ele. Preste muita atenção. A própria ciência, inclusive, comprova sobre os benefícios do jejum. Quando você vai tirar sangue, por exemplo, o que o médico te diz? Para você ficar em jejum. Por quê? Para que não haja manipulação nesse conteúdo que sairá do seu corpo. Para quê? Porque quando esse sangue não é manipulado, dá para procurar identificar alguma coisa que pode estar a acontecer dentro de você. Agora preste atenção. Se os médicos na Terra, os médicos terrenos, precisam que nós estejamos privados, estejamos em privação de alimento, privação total, tá? Quando vamos fazer um exame de sangue, o que você acha que acontece quando nos privamos na questão do alimento? Porque espiritualmente queremos nos separar para Deus, para experimentar algumas coisas que só experimentamos quando estamos em jejum. Ok? Então, avalie um pouco isso. É importante que você possa avaliar isso. Então, primeiro, quando eu jejuo, eu volto à origem. O que é a origem? O que eu estou a chamar de origem aqui? Eu volto à minha posição. Segundo, quando eu jejuo, eu aprendo a ouvir a Deus. O que acontece aqui? O que acontece? Os meus ouvidos se abrem. Na verdade, não são os meus ouvidos. Todos os meus sentidos, eles são ativados. Eles ficam intensamente preparados para lidar com tudo aquilo que acontece à minha volta. Não somente na questão externa, mas também, digo, espiritualmente. Por quê? Porque quando você faz jejum, o teu discernimento fica muito aguçado, tá? Quando você está de jejum, o teu corpo fica alerta. É como se as tuas pupilas espirituais dilatassem. A tua mente fica aguçada. O teu coração, o teu corpo, ele começa a reagir, de verdade. E é muito intenso porque às vezes o teu corpo, no começo do jejum, você vê que tudo que você vai fazendo, é pensar, ai meu Deus, que hora vai terminar o jejum, que hora... Porque tem pessoas que são assim, e o teu corpo começa a reclamar, porque se
a primeira coisa que você faz quando você vai jejuar é pensar que horas vai terminar o teu jejum, você vai jejuar com muita dificuldade. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem jejuar? Porque elas veem o jejum como uma punição, elas veem o jejum como um martírio, elas veem o jejum como algo agradável, elas veem o jejum como uma condenação. Mas quando você jejua com prazer, quando você jejua em obediência, quando você jejua em adoração, em entrega, com alegria, com o coração recheado de gratidão, ei, é muito diferente. Ei, é muito diferente. Por que é diferente? Porque a primeira coisa que você não faz não é pensar que horas eu vou comer, que horas eu vou comer. Não. Você pega, você se levanta pela manhã, você limpa o rosto, como diz a palavra de Deus, você começa a sorrir, você se alegra, você faz o que tem que fazer, você tem toda uma agenda. Primeiro, então, coloca um louvor, depois escuta algumas pregações que você já selecionou, tem toda uma organização, inclusive, para fazer jejum. Por quê? Não é fazer jejum de qualquer jeito, porque realmente você verá como um martírio, mas você precisa preencher a tua rotina de uma forma que tudo esteja virado para esse tempo de jejum, para esse tempo de separação. Então você coloca um louvor, coloca um momento, lê uma palavra. Às vezes você precisa inclusive se separar, ok? Separar-se, ficar em solitude. O que é a solitude? É um estado de isolamento e reclusão, é uma situação em que a pessoa não está em contato com outras pessoas, com outros indivíduos. Esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal. Eu estou em jejum, então eu me separo, porque a solitude me facilita de quê? Nesse processo de voltar à origem e nesse processo de ouvir a Deus, porque quando eu estou em solitude, eu silencio as outras vozes. Então eu estou preparada para ouvir a única voz que realmente deve me curar, me libertar, me restaurar, me refazer, me recompor. Essa única voz que deve me guiar, ok? Então tem pessoas às vezes que no dia do jejum falam, estou em jejum, mas aí grita, aí xinga, aí faz um monte de coisa. A única coisa que ela não faz é comer. A única coisa que ela não faz é comer. Só que ao mesmo tempo isso também já é visto como uma tortura, que ela não vê a hora de colocar comida na boca. E enquanto isso vai fazendo o quê? Grita com todo mundo, discute com todo mundo, pensa um monte de coisa, fala mal das pessoas. Aí no final dela o horário, ou de ir na igreja fechar o jejum, ou de fechar o jejum na sua própria casa, aí ela termina e ainda acha que arrasou. Só que o céu olha para essa pessoa e faz assim, quim, 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 quim. Por quê? Porque realmente não houve nada, nada. Então, inclusive, algumas mães, por exemplo, algumas mães que têm um dia agitado, que têm filhos pequenos, que têm bebês, que têm às vezes mais de um bebê, mais de um filho, mais de uma criança pequena, precisa correr. Você tenta fazer jejum num dia que você tem que levar a criança, tem que fazer comida, tem que trocar fralda, tem que correr, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, tem que buscar, tem que levar, tem que comprar. Você não consegue. Então, se você puder, o que você pode fazer? Ou combinar com o marido, ou combinar com os pais, porque tem muita mulher solteira, ou combinar com os pais, ou pedir ajuda, ou pedir para o marido, ou pedir para uma amiga, para a madrinha das crianças, ou madrinha da criança, alguém, para dizer, olha, eu vou tirar 2 horas, 3 horas, eu vou tirar amanhã para poder me separar, eu vou estar em jejum, eu preciso, então me dá um suporte, um avô, alguém para te ajudar. Por quê? Para que você separe aquele momento. Porque se você misturar, pode não ter não pode não ser tão eficaz ou tão eficiente assim. Alguns pais da família também têm que sair de manhã cedo, têm que ir para a empresa, têm que ir para a igreja, têm que visitar, têm que buscar aquilo, têm que ir no correio, tem que comprar aquilo também, tem que comprar isso outro para abastecer, tem que ligar, tem que atender, tem que pagar, tem que resolver, é isso, tem que desfazer conflitos, refazer, enfim. Aí tenta dizer o quê? Não, hoje eu estou recluso, hoje eu preciso jejuar, hoje eu preciso fazer não sei o quê, só que também fica naquela situação e aí não consegue fazer o quê? Não consegue se separar para ter esse tempo de jejum. É por isso que é necessário disciplina, é por isso que é necessário solitude. Olhando para Jesus, que é o nosso modelo, neste dia de hoje, nessa compreensão, nesta aula, eu já ia falar aula, não estou acostumada com as aulas, mas você olha para Jesus como nosso modelo, nos guiando hoje, você vai perceber o quê? Ele se retirou, ele se retirou, ele está aí com o Pai. E fala sério, Jesus era Deus.
Jesus era Deus. Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. Ele nem precisava jejuar, de verdade, mas ele jejuou. Ele nem precisava se retirar. Ele poderia, quem sabe, fazer uma mágica, entrar numa bolha ou alguma coisa assim, mas ainda assim, ele cumpriu todos os protocolos, tanto sendo Deus ou sendo homem. Então, Jesus nos mostra esse processo, essa disciplina, esse comportamento, para que nós possamos nos mover nisso também, ok? Então, o jejum também nos leva a ter coragem para fazer a vontade de Deus. Tá? O jejum nos leva a ter coragem. Queridos, não vou mentir para vocês. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus é difícil. É por isso que às vezes eu olho para as pessoas que não conseguem fazer a vontade de Deus, eu lhes respeito também. Sabe? Porque não é fácil fazer a vontade de Deus, só que é possível. Eu estou a dizer que não é fácil, eu não estou a dizer que é impossível. Não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Porque tem coisas que Jesus já venceu para nós. Jesus já morreu por nós e nós não temos mais que nos pendurar lá na cruz. Jesus já carregou sobre ele todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Aleluia, glória a Deus, nós já fomos sarados. Tem coisas que nós não precisamos mais fazer porque Jesus já fez. Agora, você pensa o quê? Que carregar a cruz é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que ser santo é fácil? Ser santo é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que andar na contramão do mundo é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que abrir mão, renunciar às coisas que você gosta para ter um tempo de jejum, de oração e intercessão é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que perdoar quem nós queremos, quem nós não gostaríamos é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que ter uma vida de um abençoador na obra, de um ofertante que entende, sem reclamar, sem achar que os pastores roubam, que a igreja é um fracasso, que isso e aquilo. Você pensa que isso é fácil? Não, não é fácil. Você pensa o quê? Que estar na igreja todo dia, estar na igreja em cada culto, ler a Bíblia, obedecer, você acha que é fácil? Resistir à carne e todo dia dizer não para a carne, como disse Lutero, a carne não se converte. A carne, como diz Lutero, tentei afogar a minha carne e descobri que ela nada muito bem. Você tenta afogar a carne todo dia, mas ela consegue nadar. Toda vez ela se safa. Toda vez ela se safa. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Ser cristão não é para garotos. Ser cristão não é para gente mimizenta, para gente chata. Ser cristão não é para gente pessimista. Ser cristão não é para gente egoísta, a não ser que decida se converter e começar uma caminhada nova com o próprio Cristo e aprender em Deus uma nova cultura, um novo comportamento, novas formas de agir. Aí sim é possível. Por que eu digo que é possível? Não é fácil, mas é possível, porque o próprio Cristo, em João capítulo 14, versículo 26, Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, eu não vos deixo órfãos, eu não vou vos deixar sozinhos. Por quê? Ele sabia que nós íamos precisar de ajuda. É por isso que ele diz assim, olha, eu vou vos mandar o Espírito Santo. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos consolará, ele vos orientará e ele vos lembrará de tudo que eu tenho vos ensinado. Porque temos a mania de esquecer. Nos esquecemos das promessas que Deus já fez. Nos esquecemos de todas as experiências que já vivemos com Deus. Nos esquecemos dos milagres que nós já vivemos com Deus. Todo dia temos que nos lembrar. Todo dia temos que nos lembrar. Todo dia temos que correr para nos lembrar. Então, mais uma vez, eu repito. Não é fácil viver no Senhor. No Senhor. Dentro do Senhor. É difícil. Só que é possível. Só que você tem que crescer. E entender que tem coisas que Ele nunca te prometeu. Ele nunca vai te dar. E parar de fazer orações chatas que não tem nada a ver com o que Jesus te prometeu. Fazer orações que não estão na palavra de Deus. Fazer orações que eu não sei de onde você tirou, de onde você ouviu. Fazer orações para querer manipular Deus. Ei, você não é capaz disso. Ele não é manipulável. Fazer orações para tentar convencer Deus. Achar que as vãs repetições poderão manipular o coração dele.
Escuta, a palavra de Deus diz no Salmo 51, há um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Leia também o Salmo 139, há um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. A Bíblia não diz as rezas muito bem feitas, inclusive o capítulo 6 de Mateus, você lendo a partir do versículo 1 até lá no versículo 12, o próprio Cristo vai dizer assim, olha, não façam como os escribas, não façam como os fariseus, eles ficam nas praças e eles começam a repetir orações que eles acham que são bem feitas para tentar manipular Deus. Deus não é como nós, Deus é Deus e ponto. Não vai ser fácil. Mas se você não tem coragem para ouvir essas verdades, então saia desse quarto de guerra. E nós não vamos ficar tristes, não. Se você não tem coragem para entender isso, então você não quer crescer. Pare de achar que Deus vai dizer sempre sim para você. Pare de achar que Deus vai sempre aprovar o que você faz. Pare de achar que só porque você está 50 anos na igreja, você já está no céu. Pare de achar que só porque você é anônimo, mas se esforça para obedecer a Deus, Ele não tem prazer em você. Escute, preste atenção nisso que eu estou falando para você. É extremamente importante que você entenda que o caminhar com Deus é preciso coragem para fazer tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Fazer a vontade de Deus não é fácil. É por isso que eu digo, respeite quando você vê um cristão, uma cristã fiel. Respeite. Abençoe você que é líder, você que é pastor, você que é pastora. Abençoe, caminhe junto, abençoe a oração, abençoe emocionalmente, abençoe financeiramente, abençoe com abraços, abençoe com carinho. Respeite essa pessoa. Respeite quando você que é pastor, você que é pastora, vai uma pessoa na tua igreja que é um verdadeiro santo, é uma verdadeira santa, é uma pessoa que busca servir ao Senhor de verdade. Respeite isso, porque Deus está sendo gracioso com você. Ore pelas pessoas de verdade que você tem caminhado e são pessoas que têm buscado agradar o Senhor. E louvo a Deus por você que está aqui no quarto de guerra, que é uma pessoa que tem se esforçado para ser santo. Não é fácil, mas eu olho para ti e eu te digo coragem. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas dá. Não é fácil, mas iremos conseguir. Não na força do nosso braço, mas na força do braço do Senhor. Agora, ser cristão pilantra, isso é fácil. Ser cristão falso, isso é normal. Ser uma pessoa que não pratica o que a Bíblia diz, que manipula, mas a exegese, mas isso estamos a cometer um assassinato hermenêutico. Ah, dá licença. Dá licença. Se Jesus tivesse que fazer essas coisas, o que você acha que ia acontecer? Não tem problema você fazer a sua exegese, não tem problema você estudar hermenêutica, inclusive eu mesmo faço isso o tempo todo e eu mesmo tenho uma escola que ministra isso. Só que é extremamente importante que você entenda, conceitos bem definidos não levam ninguém para o céu. O que leva para o céu é um coração convertido a Deus. E tudo que faz um coração convertido é um coração obediente. Se você puder se esforçar para ser obediente e fazer boas exegeses e bons conceitos hermenêuticos, então bora lá, a gente se vê no céu, porque o céu é logo ali, mas o caminho é estreito. Quarto, né? E tenha coragem para caminhar com Deus e não fazer de qualquer jeito. Isso é extremamente importante. Tenha coragem para caminhar com Deus e não querer fazer de qualquer jeito. Tenha coragem para se levantar todo dia e falar, Jesus, quero ser como o Senhor. Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero te imitar. Jesus, eu quero aprender contigo. Tenha coragem para ser santo. No pensamento, no espírito, na língua, na vida, no comportamento, no caráter. Tenha coragem. E eu digo isso para mim todo dia, Ruth, tenha coragem.